E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta. Nesta aula eu vou falar sobre química orgânica. Vou falar sobre cadeias carbônicas, a sua classificação e também a sua representação. Beleza? Acompanhe comigo até o final para você conseguir entender um pouquinho aí sobre este conteúdo que está sendo cobrado na apostila do PET do terceiro ano. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui passo a passo na telinha para você poder acompanhar, ok? Nós já falamos no início do ano, né, sobre o carbono, sobre a tetravalência do carbono. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações covalentes, né? Falamos também de outros postulados de Kekulé, onde ele explica para a gente, além dessa tetravalência, os tipos de ligação que o carbono faz, ok? E uma das maneiras que nós temos aqui de falar é sobre a possibilidade que o carbono tem de formar cadeias, tá? E essa possibilidade de formar cadeias é o que nós temos, proporciona para a gente hoje inúmeros compostos orgânicos. Por que nós temos vários compostos orgânicos? Porque o carbono ele forma cadeias carbônicas, tá? Mas voltando aqui para o tema da nossa aula, representação e classificação das cadeias carbônicas. Nós podemos representar a cadeia carbônica de várias maneiras, tá? Vai depender do exercício, vai depender da situação que está cobrando de você. Primeira fórmula aqui, fórmula estrutural. Fórmula estrutural. A fórmula estrutural, certo? Ela mostra para a gente a estrutura da cadeia, tá? Como que os átomos estão ligando. Então, na fórmula estrutural, você vê, certo? O esqueleto da cadeia, vamos dizer assim. Os carbonos, as ligações e também os hidrogênios, ok? Então, aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, H3C, tracinho, uma ligação covalente, CH2, CH2, CH3, certo? Isso aqui é a forma estrutural de um composto orgânico. Podemos também fazer um composto orgânico fechado, né? Aqui, ó, 4 carbonos. Então, H2C, H2C, CH2, CH2. Nós também temos um outro composto orgânico aqui. Essas duas maneiras a gente chama de fórmula estrutural, ok? Nós poderíamos fazer mais fórmulas estruturais, mostrando a estrutura da cadeia, certo? Outro exemplo aí, ok? Então, essa é uma maneira de você representar. Segunda maneira, tá aí. Fórmula condensada. O que é uma fórmula condensada? Você vai condensar. Vamos supor que você tem uma cadeia carbônica enorme, com 20 carbonos. Para você não ficar escrevendo no seu material, no seu caderno, uma cadeia com 20 carbonos, você condensa. Você sintetiza ela, deixa essa cadeia menor. Certo? Então o que você vai fazer? Você vai colocar o carbono da ponta. Vou colocar aqui, ó, H3C. E aí eu vou abrir um parêntese, né? Coloquei CH2 e aqui fora do parênteses eu vou explicar quantas vezes o CH2 está sendo repetido. Neste caso, CH2 está sendo repetido 2 vezes.
E lá no finalzinho eu continuo com CH3, certo? Então quando você tem uma cadeia enorme, você pode condensar essa cadeia. Geralmente a gente condensa o meio da cadeia. O meio da cadeia é muito comum você encontrar CH2, ok? Você pode encontrar C ou CH, dependendo da ligação do carbono. Você nunca vai encontrar um CH3 no meio da cadeia. Quando você tiver um CH3, ele não estará no meio da cadeia, ele estará para cima ou para baixo, tá? Por quê? No meio da cadeia só permite no máximo você ter duas ligações, ok? Porque aí não seria um CH2. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Fazer um outro exemplo. H3C. Vamos supor que eu tenha aí 6 carbonos. Para eu não ficar escrevendo 6 carbonos lineares aqui, eu coloco H3C, vou abrir um parêntese, vou colocar CH2, vou fechar esse parêntese, e aqui eu vou colocar o que? Quantas vezes que eu quero que repita esse carbono, certo? Se eu estou falando de 6 carbonos, eu vou colocar um 4, e aqui eu continuo com CH3. Então ficou H3C, este CH2 eu repetiu 4 vezes, por isso que eu coloquei o 4 aqui, mais o outro. Então CH2 4 vezes, com esse H3C e CH3 deu um total de 6 carbonos, certo? Ficou claro aí o que é condensar uma cadeia, certo? Agora, o que eu estava falando para vocês é esse caso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, H3C, CH2, CH3, CH2. Quando aparecer dessa forma, vocês notem que tem um CH3 no meio aqui. Esta cadeia ela não é linear, ela não é uma cadeia normal. Na verdade, esse CH3 ele não está entre os carbonos. Não existe CH3 entre carbonos. O certo seria H3C, certo? Na verdade, não tem como ter o CH3, aqui passa a ser CH apenas. E aqui eu teria o CH. Esse H3 ele está para cima ou para baixo. Então eu vou colocar aqui CH3, CH2. E aí, neste caso, eu poderia continuar aqui, ó, para ficar certinho, né? A tetravalência certinho. Ok? Então o que aconteceu? Se você observar um CH3 entre carbonos, é porque ao condensar a cadeia, colocaram ele entre carbonos. Mas na verdade, quando você abre a cadeia, ele aparece do lado de fora. Beleza? Então vamos voltar aqui. Agora nós vamos ver a fórmula de bastões. Como que é a fórmula de bastões? Nessa fórmula de bastões, você não precisa mostrar nem os carbonos, nem os hidrogênios, ok? Então, estes elementos, eles ficam ocultos na fórmula. Eles existem, mas ficam ocultos. Não há necessidade de mostrar. A não ser que você tenha um oxigênio, um enxofre, um nitrogênio ou outro elemento na cadeia, e você tem que colocar no meio dos bastões. Então, aqui eu coloquei um exemplo. O que você tem que saber nesse caso? Que cada pico equivale a um carbono. Cada pico equivale a um carbono. No caso, nós temos 4 carbonos, certo? Eu poderia fazer, vamos supor que eu tenho uma cadeia maior, né? Uma cadeia maior. Então, vamos lá. Cada pico é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vem? Eu escrevi 10 carbonos nesse pequeno espaço. Tá? Você pode até fazer menor, desde que você faça essa estrutura, né? Uma espécie de zigue-zague para você identificar cada carbono. Então aqui eu tenho 10 carbonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Utilizado aí para cadeias enormes, tá? Fórmula molecular. Outra maneira de você representar uma cadeia carbônica é pela fórmula molecular. Na fórmula molecular, você só precisa saber quais os elementos que fazem parte da cadeia e suas quantidades. Então você só vai colocar o símbolo do elemento e a quantidade que ele aparece. Vamos fazer para esses dois exemplos aqui, ó. Vou pegar a fórmula de bastões e transformar em molecular. Então, aqui eu tenho 4, então. C4. Quantos hidrogênios? Eles estão ocultos lá, né? Precisa de hidrogênio. Existe uma regrazinha. Quando você tem cadeias de alcanos, cadeias com ligações simples, o dobro dos carbonos mais 2 equivale aos hidrogênios. Então, o dobro de 4 mais 2 vai dar 10. Então, para esta molécula aqui, eu tenho C4H10. E para essa daqui, que eu teria, se fosse anotar pela fórmula molecular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. H, o dobro de 10 mais 2. O dobro de 10, 20 mais 2, 22. Ok? Tranquilo até aí? Então, é assim que a gente representa uma cadeia, tá? Estrutural, condensada, bastões e molecular. Agora nós vamos falar da classificação das cadeias. Como que as cadeias são classificadas? Elas são classificadas de acordo ao tipo de ligação, tá? De acordo à sua estrutura, se ela tem ramificações ou não, se ela só tem carbono ou se tem algum outro elemento entre os carbonos, se ela é fechada ou não. Então vamos lá verificar quais são os tipos de classificações que nós temos para cadeias. Vou colocar aqui, ó. Classificação de cadeias carbônicas. E foi tema aí também da apostilinha, né? Primeiro, saturadas e insaturadas. O que seria uma cadeia saturada e insaturada? A cadeia saturada, ok? As cadeias saturadas, elas possuem apenas ligações simples. Então, seria um exemplo aqui de uma saturada, ó. C, H3C, CH2, CH2, CH3. Tá vendo que entre os carbonos eu só tenho ligações simples? Então ela é chamada de cadeia saturada. E o que seria uma cadeia insaturada? Entre os carbonos eu tenho pelo menos uma dupla ou uma tripla. Vamos começar aqui, ó, CH3, C, vamos colocar uma dupla aqui, ó. Dupla CH2. E aqui vamos completar com hidrogênio. Então, entre os carbonos eu tenho uma dupla. Eu posso ter uma dupla ou uma tripla. Tá? Eu posso ter uma dupla ou uma tripla. Desde que você tenha uma dupla ou uma tripla entre os carbonos, você tem uma cadeia insaturada. Certo? Então, cadeia insaturada é isso. Agora, cadeias normais e ramificadas. Normais é uma cadeia que ela não seguiu nem para a direita nem para a esquerda, no meio, certo? A não ser que seja na ponta. Então, ela segue uma normalidade, uma disposição. Então, aqui, ó, H3C, CH2, CH3. Essa cadeia é normal, né? H3C,
CH, CH2, CH2, CH3. Essa cadeia também ela é normal, certo? Ela tem uma disposição de normalidade, ela segue ela tem uma sequência lógica que dá até para você contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, ok? Ela segue reto, não existe bifurcações, né? Não tem ramificações, que é o contrário, né? O contrário de uma cadeia normal, você vai ter uma cadeia ramificada. Então eu posso ter uma cadeia normal, certo? E eu posso ter uma cadeia ramificada. Como seria a cadeia ramificada? Pega aqui, H3C, CH, aqui o CH3, CH2, CH3. Tá vendo? Que existe um CH3 aqui fora da normalidade, que seria linear. Então neste caso a cadeia ela é ramificada. Ramificação da ideia de raízes, tá? Então quando você fala em ramificada, você dá a ideia de raiz. É como se você tivesse umas raízes aí. Então vamos dizer que a cadeia normal ela segue, né, reto, ou pode virar a ponta lá, né? Ou ela pode fazer assim, ou ela pode fazer assim, ela pode fazer esse tipo de configuração, né? Ok? Agora a cadeia que não é normal, que é ramificada, ela vai fazer uma espécie de raízes, vai ter carbono espalhado assim, ó, para cima, para baixo, da ideia de raízes. Certo, galera? Normal e ramificado. Beleza, vamos continuar. Homogêneas e heterogêneas. O que seria uma cadeia homogênea? Uma cadeia homogênea ela só tem carbono entre os carbono, só existe carbono, não existe outro elemento entre eles. Então H3C, CH2, CH2, CH3, vamos fechar aqui já. Só tem carbonos. E o que seria o contrário de homogênea? Heterogênea. Aqui, H3C, CH2, vamos colocar um oxigênio aqui, grupo dos éteres, vamos estudar, CH2, CH3. Percebe que tem um heteroátomo, esse oxigênio entre os carbonos a gente chama de heteroátomo. Então a presença do heteroátomo vai dizer para você que a cadeia ela é heterogênea. Homogênea só tem carbonos. Heterogênea tem um elemento entre os carbonos, diferente de carbono, certo? Quais são os principais heteroátomos? Oxigênio, aqui na orgânica, certo? Oxigênio, nitrogênio, enxofre. Continuando, classificação de cadeias. Aromáticas. Para ser aromática, ela tem que ter no mínimo uma estrutura dessa. São 6 carbonos com 3 ligações, né? Ou seja, ligações alternadas. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Ok? Nós podemos ter um só, mesmo assim aromático, tá? Isso daqui a gente chama de anel aromático. Podemos ter mais de um, 2 anéis aromáticos aqui estão juntos, chamamos de condensados. Podemos ter aqui 2 separados. Não deixa de ser aromático. Para você ter aromático, você precisa dessa estrutura. Ou em alguns livros é escrito desta maneira, ó,
com a bolinha no meio aí, certo? Essa bolinha a gente chama de ressonância. Ó, ressonância significa que as duplas ligações estão alternando. Ora, uma ligação dessa pode estar aqui, ela pode pular para cá, essa pode pular para cá e essa pode pular para cá. Então existe uma certa, um certo giro, né, vamos dizer assim, dentro deste anel, que é a ressonância. Certo? Descoberta aí por Augusto Kekulé, ok? Depois vocês pesquisam aí sobre o sonho de Kekulé, como que ele descobriu essa estrutura desse anel aromático que nós conhecemos hoje como benzeno, através de um sonho. Beleza, turma? Então vamos seguindo. Vamos seguindo, porque ainda falta a gente falar aqui de alguns nomes. Cíclico é o mesmo que fechado, tá? Acíclicas é o mesmo que aberta. E tem alguns livros ou exercícios que não fala aberta nem fechada, fala acíclicas ou cíclicas. Tá bom? Continuando. Aqui. Pega essa aqui. Olha, deixei aqui para vocês. Compostos alifáticos são todos os compostos que não são aromáticos. Então eles são alifáticos. Se você encontra esse nome aí, composto, se ele não for aromático, ele é alifático. Certo? Então, para a gente fechar esse assunto, é um assunto bem tranquilo, tá? E nós vamos fazer aqui uma atividade. Fazer uma atividadezinha para fixar. Peguei aqui uma questão. Deixa eu resolver. A cadeia carbônica baixa é classificada como? Vamos lá. Ela é aberta? Sim, ela é aberta. Tem a extremidade aqui, tem outra aqui. Tá? Então ela é aberta. Para ser aberta tem que ter no mínimo duas extremidades. Ela é ramificada, então aqui já está certo, né? Ela é aberta. Ela é ramificada? É. Aí aqui a ramificação, certo? CH3. Ela é ramificada. Ela é insaturada? Sim, ela é insaturada. Falei para vocês que insaturação pode ser uma dupla ou uma tripla. Então está aqui a insaturação. Ela é heterogênea? O que quer ser heterogênea? Ter um heteroátomo. Tem algum átomo diferente entre os carbonos? Não. Este oxigênio ele não está entre o carbono, então ele não é um heteroátomo. Então a letra A não serve. Ela, na letra B, ela é alicíclica? Sim, ela não é fechada, ela é aberta, né? Alicíclica. Ela é ramificada? Ela é ramificada? Sim, ela é ramificada. Ela é insaturada? Sim, nós já falamos aqui na letra A que ela é insaturada. Agora, ela é heterogênea? Não. Letra C. Ela é acíclica, ou seja, aberta? Ela pode ser cíclica ou acíclica. No caso aqui, ela não é cíclica, ela é acíclica, negando, tá vendo? Negando o ciclo, acíclica. Então ela é aberta. Acíclica, a de negação. Então tá certo. A parte aqui tá certa. Ela é ramificada? É, nós já vimos que ela é ramificada. Ela é insaturada? É, aqui é a insaturação, nós descobrimos. Ela é homogênea? É, também é homogênea. Certo? Entre os carbonos não tem outro elemento.
Não tem outro elemento entre os carbonos. Então, o que nós temos aqui? Aberta, né? Acíclica. Nós temos que ela é ramificada por conta dessa ramificação aqui. Nós temos que ela é insaturada e nós temos que ela é homogênea porque só existe carbono ligado em carbono. Certinho? Então, qual que é a resposta correta aqui pra gente? Letra C. Certo, turma? Questão aí tranquila pra gente. Universidade Federal do Amazonas. Vamos a mais um exercício aí, agora sobre fórmula molecular. Então aqui eu tenho o eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural, esta fórmula estrutural aqui. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Então nós sabemos que o eugenol ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então como vai ficar? Carbono. Quantos carbonos que ele tem? Vamos contar já já. Hidrogênio e oxigênio. Carbono. 1, 2, 3. Aqui tem 1 também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos. C10. Hidrogênio. Aqui eu tenho 2, 3, com 2 aqui, 5, 5. Aqui nesta ponta tem uma dupla ligação para cá e uma ligação aqui, outra que já foi 4, então não precisa de hidrogênio. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, então 6, 1, 2, 3, 4, somando com o outro lado deu 7. Aqui nesta ponta já não precisa, porque já completou 4 ligações, 7, 8. Aqui também não precisa, ó, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, esse carbono não precisa. Aqui 1, 2, 3, 4 precisa, somamos 9 com 3, 12, só para confirmar. Ó, puxar um pouco, ficar maior para vocês aí, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, com 3 aqui, 12. E o oxigênio, nós temos um oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. C10, H12O2. Qual que é a alternativa que temos aí? C10H12O2, letra E. Ok? Tranquilo, pessoal? Então era isso que eu tinha que falar para vocês. Então prestem atenção aí na apostilinha do PET, tá? Sobre a classificação das cadeias que nós falamos aqui, né? Como que você vai classificar uma cadeia, certo? Prestem atenção na fórmula molecular. Você vai apenas colocar o elemento, a quantidade de vezes que ele aparece. Tomar cuidado para contar direitinho os carbonos, não ultrapassando 4 ligações para o carbono. Tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você já tem as fórmulas, como foi esse exercício que eu peguei aqui para vocês, que nós acabamos de fazer, ok? Então, para você tomar cuidado com relação a isso, certo? No mais, eu desejo bons estudos para todos. Em breve estaremos de volta.